Boa noite, pessoal. Esse vai ser um vídeo um pouco mais sério e talvez jurídico. Para quem não sabe, eu sou o Enzo, sou acadêmico de Direito e escritor. Esse vídeo vai ser voltado à advocacia em si, o exercício do direito. Como eu aí estou no quinto período, na metade da faculdade, já estou tendo umas impressões de negócios, como também escalabilidade da advocacia. E é sobre isso que eu quero comentar aqui com vocês hoje. Pois bem, apesar de estar no quinto período, eu já estou estagiando há mais ou menos 8 meses em um escritório. E perante o meu desempenho, a minha patroa lá, né, a doutora, ela colocou a área previdenciária na minha mão. Não na aquisição de cliente, nessas coisas, mas no sentido de responsabilidade. As petições da área previdenciária vão ser feitas por mim, os prazos, os requerimentos, tudo vai ser feito por mim. Ou seja, eu vou ter uma especialização na área previdenciária resolvendo as tarefas burocráticas. Isso é de muita bagagem para a criação de conhecimento na área, né? Conhecimento nunca é demais. Mas eu quero atuar na área criminal. No escritório que eu atendo, é um escritório generalista. Porém, apesar da generalidade, ele não atende a área criminal. E, de forma alguma, reclamo por isso. Todo conhecimento é suficiente, é o bastante, é necessário. O foco é o seguinte. Eu estagiando, depois de formado, quero montar o meu próprio escritório. E as duas dimensões que eu vou falar aqui é sobre um escritório generalista e escritório boutique. Para o meu perfil de advogado, o meu perfil, a minha persona, eu prezo pela criação de escritório boutique. O que seria um escritório boutique? É um escritório especializado em determinado assunto, com profissionais de alto padrão. Quando o escritório é boutique, é um escritório selecionado com pessoas específicas para casos específicos. E é nisso que eu me encontro. Eu quero ter um nicho específico para trabalhar, seja advocacia criminal, tributária ou então empresarial, mas eu quero ter uma área específica. E com isso, para se ter um escritório boutique, você precisa ter nome. É necessário criar bagagem jurídica e de conhecimento amplo para se firmar um conhecimento a qual você possa atender outras pessoas. Tá tendo um barulho aqui, eu não sei se tá pegando, mas enfim. Essa criação de marca, criação de nome, é voltada à sua experiência, né? A sua persona, a sua comunicação, a sua demonstração de poder, de conhecimento e tal na área e tudo. Isso aí. Hoje, atualmente, todos nós temos que ter um posicionamento na internet. Querendo ou não, se você vai almoçar no lugar caro e pela sua vestimenta, pelo seu porte, o cara te pergunta se você é advogado e você passa o seu Instagram pro cara, o cara vai olhar o seu Instagram. E é fundamental que o seu Instagram tenha conhecimento, que você seja uma pessoa ativa. Todas as personalidades, tanto jurídicas, constitucionais, sei lá, investidores, CEOs, têm um perfil ativo no Instagram, onde compartilham visões de negócios, visões, reflexões e vida pessoal. Hoje o Instagram não é uma ferramenta de blogueiragem, e sim um instrumento de trabalho. É algo para formalizar o seu padrão de profissionalismo. Eu vejo dessa forma e entendo a necessidade de ter um Instagram ativo, né, ali com conteúdo, onde eu compartilho conhecimento, onde eu monto a minha vitrine profissional. Essa é a ideia que eu tenho do Instagram. E voltando agora para o escritório boutique, é o seguinte. Esse termo, escritório boutique generalista, eu conheci somente através de perfis de Instagram qual falavam de direito e abordaram essas questões profissionais, no quais muitos ainda não enxergam. Se enxergam, não têm determinada claridade sobre o assunto. Quando se está iniciando na advocacia, e não é, obviamente, né, tudo que eu falar aqui não envolve filho de rico, padrinho, ter costas quentes, é para quem não tem costas quentes. É necessário você construir patrimônio intelectual visível a todos. E o modo no qual você pode fazer isso é postando na internet. Sem sombra de dúvidas, é postando na internet. Hoje o mundo é virtual, contratos são fechados por DM, então a internet é o seu ativo de maior alcance.
Então, se você vai começar a investir na internet, é muito importante que você invista na sua comunicação, porque saber falar, saber se pronunciar e nutrir o seu posicionamento perante os vídeos, a sua comunicação clara e direta com a câmera é fundamental para você criar credibilidade nos vídeos que você posta. Se eu falasse olhando pro teto, não sei, você não estaria me ouvindo. Então é necessário sim saber se portar perante as câmeras e como também pessoalmente. Uma pessoa que não sabe falar de assuntos claro, com determinada coesão, persuasão, nunca vai ser tipo assim, porra, aquele cara ali é destaque. Nunca vai ser isso. Tem que melhorar as suas skills sociais comunicativas. E para ser um advogado referência, né, que você seja contratado, contactado para atuar em casos complexos, você precisa de muito conhecimento. Então o estudo, a adaptação, a melhoria é contínua, é um processo. E temos que entender que, por mais que você estude hoje, o tempo, você só adquire conhecimento com prática e experiência, e isso leva tempo. Então na advocacia, por ser um ramo de longa maturação, ou seja, no primeiro ano você consegue 5 clientes, se muito, você não vai conseguir trilhar longas trajetórias pensando em 5, 7 anos. A advocacia consolidada se constrói com 10, 15, 20 anos de mercado. Aí você tem estabilidade, começa a ter nome, uma cartela de clientes, indicações qualificadas. É dessa forma que se constrói algo pesado nesse ramo jurídico. E a grande questão é que talvez você queira ser um especialista, mas está começando do zero. Você pode até ter um conhecimento, mas você não tem prática. Você pode ser aplicado, mas você não tem experiência em fazer petições, em ir ao juiz despachar, em sustentação oral, você não tem experiência. E essa experiência a gente só adquire trabalhando. Então, seja trabalhando já no escritório especializado, seja trabalhando no escritório generalista, toda experiência é válida. Por exemplo, o meu estágio, onde eu estou me especializando na área previdenciária, mesmo querendo a área empresarial, criminal, é experiência para um futuro. Porque se eu estiver advogando na área empresarial, por exemplo, e não sei, a minha tia precisar de um benefício no INSS, eu vou poder fazer, sabe? E por eu fazer para ela, ela vai conversar com outros sobre mim. E isso gera conexões, indicações, networking, é uma forma de se trabalhar. Como também gera leads para sua rede social. Pô, ele trabalha com advocacia, mas tem um perfil no Instagram, acessa lá. E tendo um perfil no Instagram bom, você credibiliza o seu trabalho. Então a importância de se ter um posicionamento virtual é extrema, é crítico, sabe? É crítico. Só quem é costa quente, quem é filho de padrinho, consegue ter um nome no mercado sem o uso de rede social. Muitas vezes você está começando ali, adquirindo seguidores, seus primeiros clientes vão ser seus seguidores. Isso é foda, entendeu? É um mérito. Então, é nesse ponto que a produção de conteúdo no mundo jurídico é importante. A produção de conteúdo, no geral, ela é importante em si para se espalhar como marca, como autoridade, como local. Mas, enfim, hoje em dia, para ser especialista, você tem que se mostrar, e a internet é o maior ativo que temos para criar profissionalismo à nossa persona. Partindo do ponto da boutique e indo agora para o escritório generalista, o que são dois pilares diferentes, porque quando você é generalista, você pode falar, eu sou advogado, me dá o seu problema que eu resolvo. Percebe que são duas atuações diferentes? Quando você é boutique, você é especializado em um tema, tipo assim, por mais que eu tenha noções de outras áreas, eu posso resolver, mas a minha especialidade é tal coisa. Quando você é boutique, você tem um alcance muito maior. Boutique não, quando você é generalista, você tem um alcance muito maior de clientes, uma maior possibilidade de ter mais indicações, mais volume. Só que a advocacia, ela é escalável até certo ponto. Porque você pode ter 10 pessoas trabalhando no seu escritório para você, seja estagiário, outros advogados, mas todos os seus clientes vão querer conversar o quê? Com você. Você que é o polo fundador da coisa, e não é o estagiário.
Então é muito importante que você tenha uma persona, um posicionamento jurídico bom, sabe? Saiba abordar a questão dos honorários, saiba explicar para o cliente o que nós vamos fazer no processo e saiba também discorrer sobre o caso do cliente. Porque talvez o cliente, ele é uma pessoa de baixa renda e não veio para fechar um contrato. Mas se ele sair dali satisfeito com a sua explicação, ele pode até não fechar o contrato, mas vai te indicar para outra pessoa. Pô, aquele cara me explicou bem, soube discorrer detalhes sobre o meu problema, então ele vai te ajudar. E o trabalho em si, seja jurídico, eletricista, é sobre ajudar as pessoas. Então a sua comunicação é fundamental. No direito, como advogado, se torna crucial, entendeu? Porque você vai passar por audiências, você tem que ter uma retórica boa, tem que ter uma oratória boa, tem que saber se portar perante um juiz, perante testemunhas, perante um advogado que está ali querendo te prejudicar. Então, a oratória, saber se comunicar, comunicação é fundamental tanto para escritório boutique quanto para generalista. O ponto é, o escritório generalista, ele atua em mais de diversas áreas. Então, com certeza, há uma clientela, é possível formar uma cartela de clientes maior, porque você vai ter clientes tributário, trabalhista, civil, familiarista. Então é uma escalabilidade maior até certo ponto, porque todos querem falar com você. Então se você tiver 20 clientes ali que estão prontos para fechar negócio, você tem que atender 7 num dia, porque além de atender clientes, você tem que fazer as suas coisas. Então a escalabilidade na área da advocacia, ela é rentável até certo ponto, porque você pode atender o mundo todo, só que você é um só, e o seu dia só dura 24 horas. Eu vejo que na internet muitas pessoas tentam colocar na cabeça dos jovens estudantes, jovens advogados, que a advocacia é escalável, e ela não é. O profissional, o advogado é um só. E o meu WhatsApp pode estar com 10 clientes, eu vou dar preferência aos 10 que estão na minha mesa ali no escritório conversando. E isso você só entende com a prática, vendo outros advogados, participando de demandas, sabe? Então, para se criar um escritório, seja boutique generalista, você tem que ter a concepção de que você é um e o seu conhecimento, a sua base, a sua postura devem ser imensamente qualificadoras para agregar cliente, serviço e ética, entendeu? Eu acompanho muitos conteúdos de advogados já formados, com 15, 20 anos de experiência, leio muitos livros também sobre o mundo jurídico, e eu vejo que é uma área de extrema, assim, rigidez. Rigidez porque o advogado ele tem que ser sério, ele tem que ter conhecimento, tem que saber se portar, mas as skills secundárias, como a boa comunicação, um bom repertório jurídico, sabe? Saber estar nos lugares certos, saber falar as coisas certas, só quem tá ali, só quem é acadêmico de direito tá buscando uma coisa melhor, entende. Esse vídeo foi um pouquinho diferente dos vídeos de costume, quis falar um pouco sobre as minhas impressões como acadêmico e como futuro profissional no direito, e também escritor, né, nas horas vagas aí, tentando profissionalizar isso. Desde já eu agradeço por você ter me ouvido até aqui, espero que você tenha se inspirado ou tirado algum proveito do vídeo. Tamo junto, até a próxima. O link para o meu Instagram jurídico ali tá na descrição, como também a minha plataforma das newsletters semanais tá na descrição também. Tamo junto, só o começo. É nóis.